mestranda em psicologia. Essa é uma iniciativa do grupo de pesquisa ICSEP, da Unicinos, e com muito prazer a gente tem produzido alguns encontros, né, oportunizado alguns encontros para discutir temas da área da psicologia que sejam relevantes aí a diversos públicos, né? Então, é esperado que a gente possa, com esse bate-papo aí, levar alguma inspiração, né? E gerar algumas reflexões sobre esse momento tão atípico que a gente está vivendo aí nas organizações em especial. Então, um prazer estar com vocês. Passo a bola aí para cada um se apresentar um pouquinho. E trabalho na área de RH já há muitos anos, consultoria de gestão de pessoas. Um prazer. Bem, eu sou a Luciane, então, Luciane Linden. Eu faço parte do Programa Gestão de Carreira da Unicinos, é um serviço especializado da universidade que se ocupa de cuidar da gestão de carreira, tanto de alunos quanto de outros profissionais da comunidade que buscam por esse serviço de gestão de carreira. E a minha formação também é em psicologia, sou mestre em psicologia e sou ex-integrante do grupo de pesquisa ICSEP, né, que é de intervenções cognitivo-comportamentais. Então, é uma alegria voltar aqui a convite de vocês para a gente poder conversar e trocar algumas ideias em relação a essa temática de hoje. Vai ser muito especial. Legal. Bom, então, vou contar também rapidamente. Meu nome é Vanessa, eu sou formada em psicologia também, como a Luciane, e sou mestranda, colega da Aline, então, no mestrado de psicologia clínica, né, na Unicinos, e a gente é do mesmo grupo de pesquisa, então, do ICEP. E, bom, a gente pode começar, então, com os temas de hoje. Vamos lá. Então, vou começar. Ai, desculpa, cortou a Aline se tu falou alguma coisa. Não, só vamos lá, estamos... Tá. Pode iniciar, então, Vanessa. Tá. Já adianto para quem está assistindo a gente que a internet tá ruim. Eu acho que agora deu uma melhorada, mas estava cortando bastante a imagem e espero que o áudio não corte também. Mas ok. Então, né, dando uma breve introduzida para o nosso assunto, né, que a gente vai falar, então, a questão da gestão de pessoas, a área organizacional e a criatividade. Então, né, nos tempos que a gente está vivendo hoje, né, se fala, acredito que todo mundo já ouviu falar em criatividade, né, inovação, como se reinventar nessa pandemia, né, tem muita gente trabalhando de casa, né, home office, tem algumas pessoas que não estão trabalhando, né, porque não tem como trabalhar de casa, e alguns precisam estar trabalhando, né, no local de trabalho. Então, e aí pensando na questão da gestão de pessoas, né, que é o nosso foco maior, então seria voltado, né, para quem está trabalhando, seja no local de trabalho, seja em casa, né, em home office. Então, essa questão de se reinventar é difícil, né, é algo complicado porque tu tem que pensar fora da caixa, né, digamos assim, algo que até então é novo, né, para todo mundo, né, ninguém que vive hoje passou por uma pandemia, né, não dessa magnitude, então a gente precisa se reinventar em todos os aspectos da vida, né, na vida pessoal e profissional também. Então, ser criativo, né, hoje é uma condição importante para estar no mercado de trabalho, né, na questão da competitividade. Isso pensando dentro da empresa, né? Dentro de uma equipe de trabalho, a competitividade não deve existir, né? Ou não deveria existir, porque todo mundo trabalha numa equipe, né? Em sentido de colaboração. E acredito que as gurias vão saber falar melhor do que eu sobre isso, né? Que trabalham com isso direto na prática. Então, mas colocar, né? Pensar de forma criativa e aí só diferenciando, né? Colocando a criatividade. Quando a gente pensa em criatividade, logo vem à mente aquela criatividade artística, né, de pintura, música, poesia, mas não é isso, né? Quando a gente fala em criatividade na organização profissional, é a questão muito voltado para a resolução de problemas, né? Pensar em
em soluções de problemas, conflitos, no dia a dia, né, no cotidiano. E a criatividade, então, ela é importante tanto na vida pessoal quanto profissional, né, porque problemas, conflitos, enfim, a gente tem, né, a todo momento em todo contexto, situações da vida. Então, gerir uma equipe agora, eu acredito que seja algo bem complicado, né? Não sei se vocês quiserem continuar minha fala, depois eu retorno. Vamos lá, vamos trocando umas ideias aí. Então, eu acho que é isso mesmo, né, Vanessa? Inovar, se reinventar, se remodelar, transformar, é sempre um exercício complexo, né, em tempos normais. Em tempos difíceis, né, como esse, né, de crise, eu acho que se torna ainda mais complexo e desafiador, né, estando à frente de uma equipe, né, uma organização, ter que lidar com muitas expectativas ao mesmo tempo, expectativas suas de se, vamos dizer assim, se manter nessa carreira, nessa posição e neste trabalho, nessa organização, expectativas da equipe, que também tem essas necessidades, né? Expectativas da organização de gerar resultados, né? Então, ele se torna um grande mediador de todas essas necessidades e expectativas, tanto da equipe quanto da organização. Portanto, atuar, né, numa posição de liderança hoje é realmente um desafio, né? A gente vê que as organizações estão passando pela pior crise, né, já vivida até hoje, impactando significativamente, né, na sua sustentabilidade, na sua perspectiva de negócio, impactando na sua produtividade, nos seus resultados, né? E isso, ao mesmo tempo que é algo complexo, difícil, né? Também é uma oportunidade, bem como tu diz, né? De se reinventar, de criar, inovar, né? Mas exige que as pessoas saiam da zona de conforto, né? Que as pessoas se reacomodem, né? Se vejam de uma forma diferente, mudem paradigmas, formas de pensar, e na teoria isso é bonito, né? Mas na prática, né, e sob pressão, muitas vezes, a pressão do resultado, se torna realmente muito desafiador, né? Então, a gente vê hoje, falando um pouquinho assim de realidade das organizações, né? Sim, esse cenário complexo, difícil, algumas pessoas e muitas em trabalho home office, que bom, né? Significa que estão atuando, que estão produtivas, que estão integradas a uma organização. Muitas já em processo de reintegração ao trabalho presencial em algumas organizações, né? Com novos protocolos, novos padrões, novas medidas, muita informação para administrar, né? Mas também a gente vê muito desemprego e, consequentemente, o aumento do trabalho informal, né? Então, acho que no campo organizacional a gente vê essas duas situações, né? A adequação dos trabalhadores a uma nova realidade, né? E também o desligamento, né? Que é uma realidade também. As demissões, né, as suspensões, a redução de jornada, né, o trabalho de uma outra forma, o teletrabalho, home office, enfim, há muitas modalidades surgindo, né? Então, há muita informação realmente para as organizações administrarem nesse momento, né? Então, até a gente, esses dias, ouviu algo assim numa aula, né? Eu comecei o ano pensando em trocar de emprego, mas a essa altura do campeonato eu só quero me manter nessa empresa e nesse emprego, né? E de fato, eu acho que esse depoimento reflete a realidade mesmo de muitos trabalhadores, inclusive de muitos gestores, né? Dentro desse cenário aí complexo que a gente tá vivendo, né? E é claro que ser posto ao limite, que estar num ambiente muitas vezes sob pressão de gerar resultado, de atender as expectativas da sua equipe, né, subordinados e também de chefias, causa sim ansiedade, angústia,
pode levar ao estresse, pode levar à depressão. Então, realmente, a gente vê ambientes bastante alterados também do ponto de vista da qualidade de vida, do bem-estar e da saúde, né, nas organizações hoje em dia. É isso mesmo, né, Lu? Isso, é nesse sentido que eu venho também, então, dividir com vocês, para a gente ampliar a questão do desenvolvimento de competências, né, que é algo bastante importante nesse momento, se abrir para novas experiências, justamente como vocês estavam trazendo, a criatividade, a inovação, o se reinventar, ele faz parte, já fazia parte do contexto do universo do trabalho e da vida, da dinâmica da vida, mas hoje ele se tornou algo primordial, né? A gente costuma utilizar um conceito da área de trabalho que nós chamamos de VUCA, né? Que é o mundo VUCA, né? O que é esse mundo VUCA? É um mundo volátil, é um mundo incerto, é um mundo ambíguo, né? E complexo. E esse conceito não é de agora. Isso é algo que já existe, né? Só que, bem, agora ele está mais próximo da nossa realidade e, de certa forma, a pandemia ela deu uma acelerada nesse futuro que não era uma realidade de todos e que agora a gente vive essa realidade, né? Alguns de forma, claro, como a gente costuma dizer, né? Nós todos estamos dentro de uma tempestade, mas cada um está dentro do seu barco. Então, nós estamos vivendo uma situação que é comum ao mundo inteiro, porém, cada um está dentro ali da sua realidade, dentro da sua família, dentro da sua organização de trabalho, ou mesmo escolar, né, acadêmica, enfim, dentro da rotina que tem, da dinâmica que tem na sua vida. E a criatividade, então, é uma das grandes competências que vem sendo discutida em vários fóruns internacionais sobre quais são as competências do futuro, né, as competências dos próximos 10 anos, quando, na realidade, agora, com essa aceleração, já é uma realidade para agora, não é mais para daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então, nós, enquanto indivíduos, né, enquanto profissionais, a gente precisa, né, e a gente vai falar também aqui dentro da nossa live sobre como desenvolver novas competências, né, mas antes eu quero trazer aqui para dividir com vocês, para além da criatividade, e a própria Vanessa trouxe, resolução de problemas, que está super associado a essa questão. Hoje, uma chefia não quer que você simplesmente largue no colo dela um problema, mas ela quer que você já venha com uma solução, com uma alternativa, pelo menos, para que se possa tomar uma decisão coletiva. Além disso, outras competências importantes, adaptabilidade e flexibilidade. Né? Esse momento está nos exigindo muito disso, né? Para além disso, a comunicação. Como que é diferente a comunicação que se dá dentro de uma realidade que você está uma pessoa do lado da outra, já existe ruído na comunicação assim, imagina os ruídos na comunicação quando você está trabalhando à distância. Então, como promover espaços de comunicação usando as tecnologias, e aí vem uma outra competência super necessária e apontada por essas organizações mundiais que estão discutindo essas soft skills, né, ou human skills, que são hoje consideradas mais importantes do que as competências propriamente técnicas, que não deixam de ser importantes, mas que, se somando, elas formam quem nós somos, e são super valorizadas. Então, tem a competência das TICs, né, que é das tecnologias de informação. Independente da profissão e atividade que a gente desenvolva, nós precisamos se aproximar da tecnologia. Né? Então, para além disso, a inteligência emocional também, né? Então, vejam, são competências que já estavam sendo discutidas e que agora a gente nota enquanto profissional, enquanto gestor, enquanto indivíduo mesmo, como elas são relevantes para o desenvolvimento das nossas atividades e o fluxo da nossa vida mesmo, como um todo, não exclusivamente enquanto profissional. Perfeito, perfeito. E acho que cabe, né, a gente falar desses
desafios, então, que a pandemia trouxe, né, para os gestores, não só do ponto de vista do desenvolvimento de competências, né, como também de readequação da sua rotina, do seu jeito de gerenciar, né. Então, pegando o gancho ali da questão da comunicação, né, como a comunicação sempre foi um tema complexo nas organizações, né? A gente brinca que é o calcanhar de Aquiles, porque a gente transmite uma coisa e é interpretado muitas vezes de outra forma. E agora, então, quão complexo se tornou, porque a gente não tem mais aquele toque, o contato físico, aquela comunicação humana próxima, né? A gente não consegue mais captar muitas vezes as reações, os sorrisos espontâneos, os olhares, né? A expressão facial e corporal como um todo. A gente se limita à telinha, muitas vezes, né? No home office. Então, é um exemplo, né? Do quanto essa rotina de gestão de pessoas muda, porque enquanto gestores de pessoas, a gente gerencia emoções, sentimentos, né? Necessidades, expectativas, desejos, a gente está promovendo a travessia de alguém em algum momento da sua vida, né? Mediando essa travessia. Então, tem muita emoção envolvida nisso e fazer essa gestão à distância justamente exige desse líder todo esse preparo de flexibilidade cognitiva, inteligência emocional, essa capacidade de agir rapidamente, mas de forma assertiva, né? E principalmente de estabelecer uma comunicação adequada, também assertiva, né, com esse público. Em se tratando também de trabalho home office, cabe destacar, né, o que eu acho que, independentemente também da função, conciliar a vida pessoal e profissional, né, e estabelecer os limites, porque, assim, eu tenho ouvido muitos relatos, né, de que as pessoas têm excedido a sua carga horária normal, né, de trabalho, porque antes chegava o seu horário e o ato simbólico de desligar o seu computador, de pegar a sua bolsa, de se transportar até a sua residência, faz o fechamento do ciclo da rotina diária de trabalho. E a gente não tem mais esse limite agora claramente estabelecido, né? Então, vai indo, a conexão full time, né? Em tempo estendido, uma conexão estendida. Dentro da tua casa, tendo que adaptar espaços, conciliar com as rotinas domésticas, com filhos, com marido, com familiares, né? E isso tudo também transforma essa rotina desse gestor, né? Que mais que vocês têm percebido aí? E só colocando assim, isso que tu falou, a questão da comunicação, né? Tu não tem mais aquele contato olho no olho e tal. Mas isso é uma coisa assim que tu não tem mais aquele contato com o colega, mas é importante, né? Os colegas, né, de trabalho, o gestor deixar claro essa disponibilidade, né? Bom, né, todo mundo tem trabalho em equipe continua à distância, mas todo mundo ajuda um outro, né? Essa colaboração continua, claro, de forma diferente, né? Se readaptando, mas continua. E o gestor também, né? Precisa continuar como líder, né? Liderando essa equipe e deixando abertos espaços para debate, né? Para expor ideias, né? Para tirar dúvidas, porque provavelmente agora talvez esteja surgindo mais dúvidas e não só voltados para os problemas de trabalho, né? Mas outras questões também, como se adaptar ao trabalho remoto, né? Como a Cleide colocou lá em cima, que esse foi o primeiro desafio, né? Se adaptar com o trabalho remoto. E não só pensando assim nos trabalhos que tem, né, das pessoas que trabalham em escritório, por exemplo, que trabalham com computador, seja até em empresa, né, indústria, produção, né, as pessoas também talvez tenham reduzido a carga horária de trabalho, né, trabalha 2, 3 a rotina de metade trabalha de manhã, metade de tarde. Então, também tem isso, talvez as reuniões de equipe tenham dificultado nesse ponto também, porque metade do grupo tá, metade não tá, né? Mas
também é importante repensar isso, né? Uma forma de isso acontecer. E aí, a pode colaboração... E a colaboração, né, Vanessa, aproveitando a tua oportunidade, a colaboração é um fator que leva e que estimula e que eleva a criatividade, né? Porque Sim. uma vez que existe essa união e integração de ideias, né, diferentes pontos de vista colaboram para o exercício da criatividade, né? Onde cada um pode trazer a sua perspectiva de mudança, a sua perspectiva de resolução de problema, a sua perspectiva de soluções diferentes, de perspectivas diferentes para o trabalho, né? Isso eu acredito que estimule muito a criatividade, né? Dentro não só das organizações, mas na vida em geral, né? Quando a gente pode colaborar e contribuir com diferentes ideias. E trazer, só para finalizar minha fala rapidinho, e também para trazer diferentes ideias, tem aquela questão que a gente fala, né? Duas cabeças pensam melhor do que uma, porque se encaixam, né, as ideias, e elas, a gente elabora uma ideia melhor, né, digamos assim, que encaixa melhor no contexto, na situação, para solucionar, então, ou para pôr em prática. E é isso. Uhum. Eu super concordo com as colocações que vocês estão trazendo, acho que a gente vai na mesma linha, né? E percebo, assim, que os gestores, neste momento, por conta desse clima de incertezas, né? Por muitas angústias pelas quais os liderados estão passando, os colaboradores de um modo geral, é super importante que os gestores tenham esse olhar no sentido de dar uma segurança um pouco maior, né? De estar, de repente, um pouco mais próximos, até de fazer algumas escutas em relação não só a questões propriamente do trabalho, mas também de outras dificuldades que os profissionais estão vivenciando por essa dinâmica diferente, convivência com a família e talvez outra estrutura de trabalho, se for dentro, né, da sua casa. Então, inclusive dando autonomia, né? A autonomia também colabora muito para a criatividade. Porque se você se sente muito controlado e limitado, você não consegue expandir tanto no sentido de criar, de pensar alternativas. Então, não se sentir podado, mas pelo contrário, de ter essa possibilidade de ser autônomo, mas saber que quando ele precisar, ele tem para quem se reportar. Né? Perfeito. A gente pode rodar nossas perguntas? Vamos lá. Vamos lá, então. Vanessa, o que é criatividade e como ela pode auxiliar os gestores a superarem a crise? Se quiser trazer, assim, uma perspectiva diferente, ou mesmo algumas dicas, né? Do ponto de vista teórico e prático. Tá, então, só... Passou uma moto, desculpa. Então, né, como eu falei lá no início, né, a questão da criatividade, né, criatividade do dia a dia é diferente da criatividade artística, né, então, falar o que é criatividade é difícil, né, porque não se tem exatamente uma solução, né, uma receita, digamos assim, para a pessoa ser criativa, né, mas ela pode desenvolver isso, como a gente está falando aqui agora, né, pensando no ambiente de trabalho, quando o líder, né, o gestor, ele proporciona, né, situações, né, em que os subordinados, os funcionários, enfim, pensem, né, se coloquem, expõem ideias. E isso, na verdade, uma forma de desenvolver a criatividade ao longo da vida, né? E a outra é, mesmo que seja adulto, né, não existe uma desculpa, né? Ah, eu tenho 50 anos de idade, não tenho mais idade para ser criativo. Não, né? Tu, né, sai do conformismo e te coloca a pensar, né? A abrir tua mente. Então, como vocês falaram, né? Quando tu dá ideias, mas tu é podado e tu recebe não, essa ideia não fecha, não, isso não funciona. Ao invés de tu dizer não, isso não funciona, tu pode dizer, olha, vamos repensar, né? Vamos colocar isso na prática, vamos pensar como tu poderia colocar na prática e reformular, né? Então, ajudar a pessoa a pensar e não simplesmente podar.
Então, auxiliar a pessoa a desenvolver essa criatividade, né? No dia a dia, tem a questão da resolução de problemas, né? Então, não pensar em uma única solução, né? Sempre, quer dizer, às vezes só tem uma solução, mas não pensar em uma única solução sempre naquele Não caminho. se limitar a uma, né? Isso, pensar em outras soluções, que talvez outras, né? Se tu pensar e olhar para aquela situação de uma forma diferente, tu consegue encontrar uma solução mais adequada para aquela situação, né? Então, é aquela coisa que a gente fala, olha, aconteceu comigo, foi assim, talvez se tu fizer isso vai ter a mesma solução. Não, né? A tua situação é outra, tua vida é outra, tu é outra pessoa. Então, é diferente, né? E partindo disso, né, também, cada pessoa é singular, né? Cada pessoa também desenvolve suas habilidades, não só a criatividade, de uma forma única, né? E também isso tem que ser levado em consideração. E é isso que faz também o ser humano ser tão o papel das humanas. E qual era a outra pergunta? Não, as dicas, né? As dicas para desenvolver essa criatividade. Mas, assim, aproveitando, né, isso que está trazendo, esse olhar único, que importante, né, o líder ter depois a gente vai falar um pouquinho, né, Lu, sobre quem cuida dos cuidadores, porque a gente está literalmente jogando muita responsabilidade aí para esse gestor, né? Mas como é importante ele ter esse olhar singular sobre as pessoas, né? Esse olhar personalizado sobre as pessoas, sobre o ritmo de aprendizagem de cada pessoa, sobre o jeito de ler, né? O negócio, o mundo, as experiências que cada um tem, né? O jeito de ler e se adequar. Então, esse olhar especial para cada um faz com que esse gestor também planeje, né, o projeto, o programa, estratégias individuais, né, não só coletivo, não vamos resolver tudo junto, né, não, daqui a pouco individualmente a gente consegue despertar diferentes olhares, né, e diferentes perspectivas das pessoas, mas com essa atenção dedicada, né, é claro que isso exige, sim, tempo, energia, esforço, dedicação, né, mas eu acho que o resultado também é muito diferente. Sim. É verdade. Pode continuar. Pode falar, desculpa. Não, eu pensei em começar a trazer, então, esses aspectos mais de quem cuida do gestor, né? E, na verdade, essa minha fala aqui vem também no sentido de nós estamos aqui falando de um modo geral, ok? Não só unicamente, exclusivamente para o gestor, isso se aplica também para nossas realidades como um todo. Né? Então, a gente está olhando sobre esse viés do gestor, mas estamos falando de nós enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, que precisamos, e nesse momento estamos em meio a uma crise, e todos estão nessa crise, né? Então, assim, o gestor não é diferente, ele também tem as suas incertezas, as suas angústias, e como ele tem essa carga de responsabilidade maior, ele talvez se sinta mais responsabilizado por algumas questões, em algumas circunstâncias é ele quem vai ter que demitir, e terá que tomar decisões talvez um pouco mais complexas também. Enfim, então o que eu trago no sentido da gente ampliar aqui, conto com a colaboração de vocês também, é se abrir sempre para experiências novas, né? E especialmente exercendo algumas práticas de autocuidado. Né? Há pouco a Aline falava para nós aqui dessa pressão de estar ali full time conectado com tudo, mas na verdade a gente deixa de estar conectado com a gente. Né? A gente está conectado ali com o celular, está conectado com a internet, né? Agora não pode faltar a internet, porque senão a gente não sabe o que faz, né? Porque afinal de contas ela passou a ser um elemento essencial na nossa vida. E, bem, como que eu vou cuidar mais de mim? Né? Então, eu trouxe aqui para ilustrar um pouco a questão da própria atenção plena, que a gente entende que é uma prática importante, no sentido de você, por vezes, se desconectar de algumas coisas. Então, o celular está me incomodando, isso acontece para mim, não sei se para vocês também.
né? Acho que o pessoal pode colocar aí no chat se identifica com situações... Conectados, mas desconectados, diz a professora Ilana. Uhum. Então, inclusive, às vezes a gente está ali, né, então com o nosso WhatsApp aberto e aquilo fica ali apitando, né, e fica nos deslocando a nossa atenção de uma coisa que a gente queria e precisava fazer, porque daí já vem uma outra demanda ali, então, e isso cria uma pressão grande, um nível de estresse também que não é saudável, e que, bem, talvez se possa esperar, talvez não, muitas vezes dá para esperar um pouco. Então, eu posso deixar o celular por meia hora de lado, como hoje à tarde mesmo, quando eu estava aqui ainda ajustando algumas falas para trazer para vocês, eu tinha ali uns 40 minutos para rever o meu material e eu coloquei, assim, estava com várias demandas acontecendo, né? E eu coloquei o celular de lado, avisei o pessoal da equipe, né? E fiquei aqui, coloquei meu fone de ouvido, coloquei uma música que eu gosto de ouvir, né? E aquilo fez com que eu conseguisse me conectar melhor e ser mais produtiva em pouco tempo, né? Então, e o que eu trago para vocês, e também são algumas técnicas de autotranquilização e práticas de autocuidado, que é aquelas que envolvem os 5 sentidos. Então, uma delas são os sons, é a audição. Então, você colocar uma música que seja agradável, né? Eu, por exemplo, gosto muito do som de um piano, de um violino, então, ouvir aquelas músicas assim me motiva. Por exemplo, ouvir os sons da natureza, dos pássaros, né, dos cachorros, os latidos, né, que estão muito presentes, assim, quando a gente está em casa, a gente ouve todos os barulhos que acontecem por aí. Também a questão do paladar, fazer um cafezinho para quem gosta, ou um chimarrão, que é teu companheiro ali naquele momento, degustar um docinho, alguma coisa assim, claro, não de forma também exagerada, mas aquilo são cuidados, são presentes que nós podemos dar a nós mesmos e fazer autogentileza, autogentileza. Perfeito, perfeito. E além disso também, então, já ampliando, já que estamos falando dos 5 sentidos, para ilustrar, até para trazer ideias para o pessoal tentar incorporar aí na sua rotina, ou mesmo se já faz isso e funciona, conta para a gente. Por exemplo, a parte visual, né? Eu estou de frente para uma janela, então assim eu vejo a luz do sol, isso também me ajuda, né? Mas não tenho essa possibilidade, então quem sabe eu vou tentar imaginar cenas, né? Coisas legais, coisas que me fazem me sentir bem, né? Que outro sentido que faltou aqui dos que a gente falou? A questão do odor, né? Dos cheiros. Por exemplo, perfume. Agora, muitos não saem de casa, né? Eu estou numa realidade de trabalho home office desde o final de março. Então, assim, muitas vezes eu não passo perfume, né? Porque, bom, é só para mim, né? Mas não, de verdade, assim, quando a gente coloca o perfume, a gente sente aquele cheirinho, aquela sensação boa. Tem pessoas que gostam de um incenso, né? Enfim, outros cheiros também. Então, que a gente possa colocar no nosso contexto, nosso ambiente de trabalho, às vezes até mesmo uma flor, que vai também ter aquele cheirinho natural, ou mesmo o visual da flor, que a gente possa se conectar com essas coisas e, naquele momento, estar presente para isso, porque certamente isso vai nos ajudar a ter um equilíbrio emocional maior, né? E ao final do dia, a gente não vai terminar com aquela tensão tão grande, né? Assim, com aquela sensação de que também não deu conta das coisas. E isso muito passa pela nossa autogestão, que é uma outra competência super importante e que a gente tem agora exercido mais, né, nesse contexto, porque até então a gente tem muitos balizadores ali, bom, horário, bater o ponto, né, questões muito fixas ali e rígidas, e hoje, como
as pessoas elas estão precisando gerir mais as suas próprias atividades. E para o gestor, com certeza, isso super facilita também, quando a sua equipe ela tem a capacidade de se autogerir e ter a sua autonomia, fazer as entregas, né? E ter essa conexão também afetiva, que é super importante. Mas vou deixar a bola para vocês agora. Perfeito, perfeito. Por nós, assim, poderia continuar dando. O pessoal está adorando, comentou ali que, né, são ótimas dicas, que a Alana falou que amei, né? Enquanto tu falava ali de alguns sentidos, chegaram a comentar no mindfulness, na meditação, maravilhosas dicas, então realmente são muito valiosas. E como é importante, né? E é a questão do limite mesmo, é a gente se impor, né? Esses limites de tempo, né? E que a gente possa experimentar também isso de uma forma prazerosa, que a gente possa inserir essas rotinas no nosso dia, né? Afinal, agora, desde março, né? Eu acho que muitos estão assim, então, quanto tempo já se passou, né? E quantas coisas que no início era improviso, agora já se configurou como uma rotina de trabalho, né? Então, aos pouquinhos, a gente realmente tem que reconfigurar esse dia a dia, essa rotina. Perfeitas dicas, excelente. Acho que a gente pode seguir com as dicas da Vanessa, né? Sobre a questão de despertar a criatividade, que eu acho que era um pouquinho disso que tu ia dar continuidade, né, Vanessa? Sim, e comentando também tudo isso que a Lu falou, enquanto tu falou, também fiquei pensando, né, e aí também tem isso, né, bom, tu vai dando dicas, o que funciona para ti, e aí daí a gente pensando como nós, né, o que a gente utilizaria, né, e pensar, assim, alguma estratégia que facilita pra gente. E tudo isso que tu falou, assim, gera, né, como tu disse, o bem-estar, né, a saúde psíquica da pessoa, e com isso a pessoa também cria, né? E aí, puxando para o meu assunto, né? Mais a questão da criatividade. Mas é claro que as pessoas devem estar pensando, criatividade nesse momento é a última coisa que eu vou pensar, porque primeiro eu tenho que pensar em trabalhar, né? Como a Aline falou lá no início, manter o emprego. Desculpem, manter o emprego, porque agora é, né, uma das prioridades no mundo. E, bom, o que a criatividade tem a ver com isso? Nada. Mas não tem, né? E muito, porque tem toda essa questão de readaptação. E essas dicas que tu deu também, né? É uma questão. Como não dá para trazer o trabalho para dentro de casa, né? Tanto porque não é possível, e porque também uma questão de bem-estar, né? De saúde. Não tem como eu colocar tudo, porque também é minha casa, né? É o meu lar. Então, sentir-se bem favorece a inspiração e a criação, não é, Vanessa? isso aí, excelente, perfeito. E na verdade não tem assim nenhuma. Não tem uma. Como eu falei, né? Uma fórmula para a pessoa começar a pensar criativamente, mas pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? A gente mesmo se colocar a pensar, né? Algumas. Tem um livro que vocês já devem ter ouvido falar no Howard Gardner, né? Que é das teorias das inteligências múltiplas, que eu adoro ele e eu ainda tenho que ler mais sobre ele, na verdade, e que ele fala sobre colocar as pessoas a pensarem, né, sobre, por exemplo, outras formas de utilizar um clipe de papel, né, um clipe, além de colocar entre as folhas, né, para segurar as folhas, outras coisas que eu poderia utilizar um clipe de papel. Se alguém quiser pensar e colocar no chat, também sinta-se à vontade. Mas pequenas coisas, né? É um exemplo aqui que eu tô dando, mas porque se a gente pensar até um copo, né? A gente fala muito na psicologia, um copo meio cheio, um copo meio vazio, e a gente coloca, né? Aquilo não é um copo. Então, se não é um copo, o que é? Né? Pensar em outras formas para ir para aquele objeto, né? Por exemplo, é um exemplo que eu estou dando, esse apenas, né? Mas é uma forma de a gente começar a pensar, né? Colocar o nosso cérebro para pensar em outras possibilidades. E aí seria, né, o pensamento criativo. Usar, tem muitas coisas, né, na questão da rotina, se permitir, né,
usar outras cores, outros estilos, né? Ao fazer o caminho da casa-trabalho, ou mesmo aquele trajeto que a gente está habituada, usar outras rotas, né? A experiência, agora tá difícil, né, de passear, de viajar, de conhecer outros lugares, outras pessoas, mas também tira a gente daquela situação habitual de estar sempre no mesmo ambiente ou espaço físico, né, isso também amplia as nossas conexões aí neurais, né, se colocar no lugar do outro e também, assim, porque muitas vezes, por uma questão humana até, a gente se conecta com quem gosta das mesmas coisas que a gente, ou pensa da mesma forma que a gente, ou lê, discute, né, as mesmas coisas que a gente. Então, a gente conversar com quem tem opiniões diferentes também é desafiador. Se integrar a grupos diferentes também é estimulante, né? Então, passear por diferentes tribos, eu acho que todas essas diferentes experiências fazem com que, aos pouquinhos, a gente vá expandindo a visão de mundo e se tornando mais criativo para as pequenas soluções e resoluções de problemas que a gente precisa encarar, muitas vezes, no dia a dia, né? Ou mesmo vendo esses problemas de uma forma mais sistêmica, mais ampla, né? E não tornando o problema, né? São pequenas situações que a gente tem que resolver, tanto na vida pessoal e profissional, né? Muito bem. Se colocar, se experimentar, né? Eu gosto muito da perspectiva do se abrir ao novo. Então, assim, eu desconheço isso, eu acho que eu não sou capaz disso, mas, bom, você já experimentou, quem sabe eu possa tentar, né? Mas é isso, às vezes tem aquela ideia, aquela crença de que, eu não sou criativo e ponto final, né? Não, por quê? Né? Como vocês vinham trazendo, assim, a criatividade vai muito para além, ela tem a ver com feeling, com percepção, com sensibilidade, com encontrar alternativas. Então, o fato de a gente se abrir para o novo, assim, tentar se eximir um pouco dos preconceitos que a gente tem, né? Por exemplo, assim, para muitas pessoas uma live agora foi a primeira oportunidade de fazer, né? Nesse momento agora, e que tinham receio disso, e que talvez hoje já seja algo fluido, participar, assim, de um evento em formato remoto, não era tão habitual, hoje já é uma prática possível e talvez mais fácil e tranquila para todos, mas por quê? Porque em algum momento a gente teve que se permitir fazer isso. Perfeito. Né? E se permitindo, a gente vai desenvolvendo novas habilidades. Temos novas contribuições ali, né? Acessa os neurônios da criatividade, fazer coisas diferentes, sair do automático, do piloto automático, né? Sair da zona de conforto, né? Que mais? Exato, fazer, muitas vezes, se descobrir, achar algo que goste, realmente, eu acho que agora muitas pessoas estão tendo essa oportunidade, né? Até muitas, é claro, a gente percebe por uma questão financeira ou mesmo da questão de agora ser um autônomo, ser um profissional, muitas vezes, né? Eu tenho visto muitas pessoas que agora fazem doces, salgados, artesanato, coisas diferentes, talvez que tinham vontade antes de fazer, agora, por uma real necessidade, tem se lançado, né, a esses novos desafios, com uma nova perspectiva até de trabalho. Mas, enfim, acho que explorar esses diferentes gostos, né, também ampliam a visão de mundo. E o Ronaldo também contribuiu dizendo que no mundo do home office lidamos com o desconforto de não sermos vistos. Que tal, gurias? Acho que é uma realidade, de fato, porque quando nós estamos inseridos numa equipe, numa ilha de trabalho, né, ali a gente tem aquele contato, sai de um atendimento, de uma situação, compartilha, então é diferente e, enfim, a gente tem que ir encontrando um modelo que se adapta à nossa realidade, às vezes combinando com um colega, ou enfim, até reuniões de equipe, tem algumas equipes que têm testado, fazer reuniões diárias, rapidinhas, assim, para prever o que
que vai ser realizado naquele dia, ou mesmo reuniões semanais, então, para fazer um balanço do que aconteceu, do que vem pela frente. Então, essas aproximações são bastante interessantes para que a gente não se sinta justamente tão sozinho. Né? Eu, em muitos momentos, assim, enfim, a gente faz videochamadas aqui com uma colega, com outra colega, e aí a gente também fala de outras coisas, né? Porque na rotina de trabalho, lá na nossa mesa de trabalho, a gente também fala sobre coisas pessoais, até para ver como que cada um está se sentindo. Porque a gente se vê, né, e percebe que o bom dia não foi o mesmo, que o ânimo não está o mesmo, o astral, o olhar, né, a aparência, então essas conexões é que a gente teve essa ruptura, né, dessas conexões humanas, assim, do dia a dia, né, e agora a gente está precisando reinventar, né, novas formas da gente se ver, se perceber, se dar suporte, né. Gurias, eu posso, já tendo em vista o nosso tempo aí, que a conversa está boa e o tempo fluiu e estamos quase no fim do nosso bate-papo, né? Eu proporia, então, que a gente conversasse aqui sobre estratégias, né? De repente, eu começo trazendo aqui algumas estratégias mesmo de gestão de pessoas, né? Estratégias para os gestores nesse momento que estamos vivendo. Acho que muita coisa a gente já abordou aqui, né? E uma ênfase, um destaque para a questão do olhar especial e particular para cada trabalhador, né? Porque isso pode ser uma grande fonte de criações, né? E de novas ideias. E também, eu acho que um destaque para a questão do autocuidado, né? Que, afinal de contas, se o gestor não está bem com ele mesmo, né? Como que ele vai liderar, né? Como que ele vai propor ou inspirar ou ser uma referência, ser um exemplo, motivar, mobilizar, né? Que são alguns desafios da sua função. Então, o autoconhecimento, o autocuidado, a autogestão, que são as dicas preciosas que a Lu trouxe para nós hoje, né? Traria essas, então, como estratégias iniciais, né? Destacaria. Eu acho que destacando outras, né? Daqui para frente e cada vez mais, né? A gente tem outras questões que é suporte entre pares, networking, né? Estar atento a outras pessoas que também estão, assim como a gente, vivendo esse momento complexo, diferente, né? E como que ele está vivendo, como que eu estou lidando com isso, a gente exercitar isso na nossa rotina, buscar outras pessoas que também estejam assim como nós, né? Passando e atravessando esse momento. Então, acho que esse suporte, se possível, né, dentro das organizações, estabelecer algum processo de mentoria, de treinamento, de encontros, de um bate-papo que não seja uma pauta tão dirigida a resultados, né? Claro que isso é importante, é necessário, mas uma pauta que também seja para aquilo que nós conversamos, né? Para a gente poder se ver de uma outra forma, né? Como que a gente está se sentindo, né? Poder compartilhar um pouquinho de emoções. Acho que a organização e o planejamento também são estratégias importantes para esse momento, né? No sentido de rever a sua rotina, e eu acho que essa organização e planejamento é praticamente diária. Se antes a gente tinha uma programação semanal, agora não, cabe mais a realidade, praticamente diariamente a gente tem que se ver, né, qual é o desafio do dia, quais são as metas, as novas informações, né, que estão surgindo, a gestão do tempo, construção de redes de apoio, que foi colocado, né, conexão e alinhamento com as estratégias e metas da empresa, acho que isso também super importante como estratégia de gestão de pessoas, né, apesar de a gente não estar conversando diariamente, mas que a gente possa estar sempre com esse olhar, né, para onde a empresa está indo e de que forma eu estou me ajustando, me adequando e levando a minha equipe também nessa direção, né, e uma coisa que eu acho que muda muito, né, que é o foco nas pessoas e não necessariamente nos processos,
né? Cada vez mais a gente está vendo que o home office veio para ficar, para chegar, para tomar conta, para ser um novo modelo, né? Acho que isso vai futuramente substituir muitas viagens, né? Muitas rotinas que antes a gente tinha de uma forma diferente, né? Então, acho que esse foco nas pessoas e não necessariamente nos processos, porque a gente vai dar atenção ao máximo para as pessoas, para que elas possam, sim, superar suas limitações, desenvolver novas habilidades, colocar ideias em prática e trabalhar por projeto, por resultado, né? E não necessariamente a quantidade de tempo que está no trabalho, ou que está presencial, ou que está, né, ali. Porque o tempo, a quantidade de tempo não necessariamente quer dizer a qualidade do resultado e da entrega, né? Então, acho que essas são algumas percepções que eu tenho tido, né, com relação a lições ou aprendizados desse momento de crise que a gente está vivendo, né? Eu vou só acrescentar o que tu falou, que eu, pesquisando, né, para o mestrado, enfim, ao longo do ano, tem os principais alguns funcionários, né, colocam como as principais dificuldades para criar no ambiente de trabalho, e aí eu já acrescento não só criar, né, mas a questão também do bem-estar, saúde, né, psíquica, é a questão da sobrecarga de trabalho, né, que a gente comentou antes que tem aumentado também em algumas pessoas, e a falta de tempo para troca entre os colegas, e agora talvez até tenha, se a gente parar para pensar, piorou, mas nem, na verdade não, né, depende muito da readaptação, porque não tem mais aquela troca, né, nos corredores que vocês falaram, na mesa do cafezinho, né, que tu encontra aquele colega para trocar uma ideia. Então, repensar também o tempo, né, que tu falou, que tu estava falando, Aline, repensar o tempo, né, como tu disse, a qualidade não necessariamente é a quantidade, né, a produtividade precisa ter, né, a pessoa precisa finalizar aquele projeto, a equipe, enfim, mas, né, isso pode ser feito de uma outra forma, né, não com aquele prazo, ou, enfim, a qualidade. Pode falar, Lu. Não, eu ia acrescentar aqui o que o pessoal foi trazendo no chat. Por exemplo, o Ronaldo trouxe aqui a autodisciplina, que um fórum de gestores de várias empresas pode ser interessante. Achei bem legal essa ideia, no sentido de estar entre pares, né? O quão é importante quando a gente se sente também dividindo uma angústia que não é só com a gente, né? Hoje até eu conversando com meu esposo, né? Ele tem uma empresa, então ele trouxe, né? Realidades também de outros amigos que têm empresa e que estão com algumas dificuldades. Então eu ainda trouxe para ele, olha só, que legal a gente poder conversar com outras pessoas que vivem uma realidade parecida com a gente, porque aí você não se sente tão sozinho, né? Você se sente parte, dá para tentar encontrar soluções juntos também. O que funcionou para um não necessariamente funcione para o outro, mas também pode ser uma alternativa. Mas e uma pista para levar alguma solução, né, para sua realidade. Então, é o que nós falamos, a colaboração, o compartilhamento gera, né, essas inspirações e essas ideias. Planejamento, que agora é diário, né, foi outra contribuição. Então, de fato, acho que conseguimos, assim, nessa nossa rápida e nem tão rápida, né, nesse nosso bate-papo aí, atingir os nossos objetivos, né, que era refletir um pouquinho sobre esse contexto das organizações, sobre o espaço da criatividade diante dessa crise que a gente está vivendo, né, e a importância de se ver e se pensar diferente, olhando para si, olhando para sua equipe, olhando para o futuro, né, e também em pensar em estratégias diferentes de lidar com esse universo, né, daqui para frente, né, e principalmente, né, saber lidar com a incerteza, com a insegurança do amanhã, porque a cada dia a gente tem novidades, informações diferentes que impactam, sim, nas nossas empresas, nas nossas realidades de trabalho, né? E a gente tem que ter esse equilíbrio aí, esse jogo de cintura
levar adiante de uma forma positiva, saudável, otimista, né, e possamos ser produtivos. Eu ainda quero deixar também uma mensagem, né, para finalizar minha parte aqui, no sentido de falar um pouco sobre gestão de carreira, né? Então, nesse momento, como pensar a carreira, né? Como tu trouxeste bem lá no início. Bom, agora é o momento de manter o emprego. Ok, né? Realmente, porque isso gera uma questão de segurança até. Mas será que esse também não é o momento de repensar aquilo que realmente faz sentido para cada um de nós, que valores que hoje para mim importam, né? Não estou dizendo aqui que a gente deve, né, enfim, arrumar nossa malinha e se jogar numa outra atividade, mas é o momento de fazer um planejamento de médio prazo, né? Nós não sabemos ainda quanto tempo vai levar toda essa circunstância, né? A gente já vem percebendo alguns movimentos de outros países onde a pandemia começou antes, então há uma certa retomada, claro que ela é gradativa, a gente não sabe se depois retorna para o status atual, então há muitas incertezas. Porém, o que é importante que a gente também se concentre bem, o que realmente para mim importa, né? Para cada um enquanto indivíduo. Para que mundo eu quero voltar? Aquela história, assim, eu gosto muito dessa pergunta, porque será que a gente quer aquele modelo anterior? De fato, aquele modelo anterior não existe mais, né? Vai ser diferente. Mas e como que vai ser essa adaptação depois de volta para certas coisas que vão ser retomadas? E que coisas que ainda fazem sentido para ti, que coisas que não, para os teus liderados. Então, ter essa possibilidade também de pensar e na sua própria gestão de carreira, no sentido daquilo que realmente vale a pena, né? Porque talvez algumas coisas que a gente ganhou com essa circunstância foi a proximidade com a família, com o seu lar, né? Com algumas outras práticas que antes a gente ficava no trânsito. Então, assim, o que talvez disso tudo dá para a gente encaixar e adaptar a essa nova rotina que vai se configurar também daqui para frente. Então, trago esse ponto aí de reflexão e também para dizer para vocês que dentro da Unicinos, tanto eu quanto outros colegas do Núcleo de Gestão de Carreira, a gente faz esse trabalho para ajudar quem precisa de uma ajuda para pensar sobre isso. Perfeito, Obrigada. perfeito. Muito Legal. bem. Vanessa, quer trazer ainda alguma mensagem? Na verdade, tudo isso que a Lu falou, né, já foi ótimo, foi uma baita finalização. A gente, só para lembrar, então, né, a gente está fazendo essa live pelo nosso grupo de pesquisa, que haverão outras ainda, né, nas próximas semanas. Quem quiser, se não conhece o nosso grupo, né, a gente tem no Instagram, o ICEP, e é isso, só se cuidem, né, fiquem bem e produzam saúde, bem-estar, né? A gente fala tanto em todo, acho que é o momento que mais se fala em fazer exercício físico, meditação, mas sim, é algo importante, né, que a gente realmente precisa ter para gerar bem-estar. Mas, enfim, é isso. Obrigada, Vanessa, pelas tuas contribuições. A Vanessa que está mais inclinada aos estudos sobre criatividade. Obrigada por compartilhar um pouquinho aí das tuas perspectivas teóricas, né? Por toda a mensagem enriquecedora e agregadora, Lu, muito obrigada. Foi muito bom contar contigo nessa live como nossa convidada especial. Fechou todas, assim, com relação a gestão de pessoas, organizações, mas principalmente, né, esse olhar, porque o líder, não só o líder, mas todo o profissional, né, para que ele tenha sucesso, seja bem-sucedido, enfim, conquiste seus objetivos, ele precisa ter esse olhar para si, né, e eu acho que tu trouxe bem essa questão. Então, muito obrigada por termos compartilhado esse momento, né, que seja o ponto de partida para, quem sabe, outras oportunidades aí. Certo? Agradecer também a todos que estão participando, estamos recebendo aqui algumas mensagens carinhosas, né, de parabéns. Nós é que agradecemos, né, pela audiência e pela interação de vocês.
E fica o convite, né, para acompanhar outras lives do Grupo ICSEP no Instagram, quem puder acompanhar, né, está convidado. Obrigada a todos. Obrigada, uma boa gurias. noite. Uma boa Super noite. obrigada. Boa noite. Fiquem bem. Até mais, se cuidem. Até mais.